muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do programa Assunto do Dia. E como você está? Espero que bem, depois desse feriado, não é? É bom descansar, é isso mesmo. Mas hoje vamos estar conversando aqui sobre um assunto muito importante. Tem essa expressão, mulher virtuosa. Quem a achará? Encontrado lá em Provérbios 31:10. Talvez não seja possível contar as virtuosas que estão dentre as 87 milhões de mulheres da sociedade brasileira, ou seja, quase 52% da população. O que é certo é que, em números absolutos, as mulheres superam os homens no Brasil e são mantenedoras de mais de 25% dos lares no país. Embora sejam reconhecidas, em geral, como fonte de amor na família, ponto de equilíbrio em relacionamentos interpessoais e dotadas de uma sensibilidade especial e inteligência para várias atividades, dados recentes mostram o crescente número da violência contra a mulher, bem como o seu reconhecimento social ainda não satisfatório. O papel da mulher na sociedade é o tema de hoje e já contamos com a presença para este bate-papo, para esta conversa. Contamos com a presença da irmã Cristiane Alves, ela que é licenciada em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em Psicologia Cognitiva. Mas antes da nossa conversa, vamos conferir juntos uma matéria com a repórter Stephanie Hermano. Aline tem uma vida agitada. Ela é cristã, esposa, mãe de Guilherme, de 4 anos, e jornalista. Por isso, ela tem o tempo bem dividido. Para não deixar nada a desejar, tenta cronometrar todos os detalhes. Estou de volta no Tarde Sempre Mais, agora 2h32. Nós seguimos o nosso programa de hoje, louvando a Deus junto com você. Hoje, a Aline está com 29 anos. Ela se casou com 23, depois de 2 anos de namoro. E depois chegou o bebê. O tempo vai passando e cada vez mais as responsabilidades crescem. Não é fácil, né, para falar a verdade, a gente conseguir conciliar hoje em dia, mas eu acho que você pode criar prioridades. A minha prioridade é a família. O trabalho, que assim eu sempre tive maior alegria, maior prazer de fazer esse programa, de estar trabalhando, mas também quando vem o filho você fica meio que dividido, né? Quando eu voltei da licença maternidade, eu senti isso assim, você fica aqui, mas a sua preocupação, você tem aquela preocupação, como é que ele está lá? Agora ele está com 4 anos, ele vai para a escola, eu deixo ele na escola e venho correndo para cá. Aí saio correndo daqui e vou pegar ele na escola. E assim é uma correria. Tem esposo, tem a igreja, né? Tem as atividades na igreja também. Mas tudo isso com sabedoria, com a ajuda de Deus, a gente consegue. O papel da mulher cristã hoje é bem diferente que no passado. No século XX, a mulher era vista como incapaz de assumir várias responsabilidades na sociedade. A gente vê na palavra de Deus muitas mulheres, né, que foram influentes, que fizeram realmente a diferença na geração delas, pela sua sabedoria, pela sua postura e, como eu falei, né, sempre priorizando. Todas essas mulheres assim, que a gente vê, várias na Bíblia, elas estavam ali, talvez num papel pequeno ou grande, mas tinham prioridades na vida dela. Era a família, era um filho, era aquela obra que Deus colocou na vida dela. E eu acho que é isso, que você tem que ter foco e principalmente a direção de Deus em tudo que você for fazer, que aí você vai ser bem-sucedido. Aqui, né, a gente tem essa oportunidade maravilhosa, né, que Deus colocou na minha mão já há uns quase 5 anos de estar aqui, usando o meu trabalho, usando a minha profissão para abençoar as vidas, para falar de Jesus. A mulher que antes só trabalhava por necessidade de sustentar a família e recebia inclusive um salário inferior que o homem, vem cada vez mais fazendo parte da sociedade. Edilene, de 68 anos, começou a trabalhar cedo e afirma que foi fundamental o trabalho na vida dela. A mulher tem que continuar lutando pelos seus direitos e trabalhar o quanto puder, estar na ativa. Com 14 anos eu comecei a trabalhar. Aí depois me casei, mas continuei sempre na luta e estou até hoje. Na medida do possível eu vou assim, né, escalando, né, separo para o trabalho, separo para fazer as coisas em casa, para ir para a igreja. A gente vai tentar contornar as coisas.
Antigamente as coisas eram mais difíceis para as mulheres, mas hoje a mulher tem tido mais expansão, né? Não é ainda tanto quanto os homens, mas está caminhando, até porque temos uma presidenta mulher, né? Isso é de grande valia. A influência da mulher tem aumentado. O que antes era vetado para mulheres, como as Forças Armadas, mudou. E é nesses espaços que a mulher cristã pode exercer a influência como tem feito, com sabedoria, exercendo o papel de mulher cristã no século XXI. Pois bem, agradecemos a Stephanie Hermano pela matéria e temos uma enquete para que você possa participar hoje. Uma pergunta, né? Nos tempos modernos, na sua opinião, as mulheres têm sido virtuosas? Ou seja, vamos trocar essa palavrinha virtuosas por mulheres valorosas. Você acha que as mulheres, nos tempos modernos, nos tempos atuais, as mulheres têm sido virtuosas? Sim ou não? Participe da nossa enquete de hoje através da nossa linha interativa 0 operadora 81 3424 1977. Bom, será que existem muitas Saras, exemplos bíblicos, né? Muitas Saras, Déboras, Marias no nosso meio? Exemplos bíblicos de mulheres repletas de força para o trabalho, moldadas para o serviço e dotadas de amor maternal, que parece intrínseco, faz parte do ser feminino. Todas elas vestidas de força e honra e que se expressam com sabedoria no agir e também no pensar, como no caso de Maria. Tementes a Deus como Sara e corajosas como Débora. Hoje vamos estar conversando sobre este assunto, sobre a importância da mulher na sociedade, isso segundo a Bíblia. Você pode também participar pelas nossas redes sociais, além, é claro, de responder a nossa enquete de hoje. Você também pode deixar a sua mensagem lá no Facebook, pelo nosso perfil, né, da rede social, através do facebook.com/assunto do dia, está passando aí no rodapé do seu vídeo, para que você possa entrar em contato conosco. Além, é claro, do nosso endereço lá no Twitter. Você pode deixar sua mensagem também lá, através do @Assunto do Dia TV. E neste momento eu quero saudar, agradecendo aqui a presença da irmã Cristiane Alves. A paz do Senhor, seja muito bem-vinda. Paz do Senhor, irmão Felipe, é um prazer para nós também estarmos aqui nesta manhã no Assunto do Dia. E a gente ouviu aí alguns depoimentos, né, na matéria com a Stephanie. A gente percebeu que há muitos pensamentos, né, sobre a atividade da mulher na sociedade, mas olhando para o perfil bíblico, não é? A mulher, como ela se apresenta na Bíblia, qual a importância dela para o lar? E é claro, não só para o lar, mas para a sociedade, que é o tema mais expansivo de hoje. É verdade. O papel da mulher na sociedade como um todo, e claro, a igreja faz parte, está incluída aí na sociedade. Então, a mulher ela tem uma relevância incontestável, não é? Graças a Deus que, através de Jesus, o papel da mulher foi ainda mais destacado, ressaltado. Apesar da cultura judaica, não é, ser bastante focada no homem, mas Jesus ele resgatou este lugar da mulher e por diversas vezes ele dirigiu-se a mulheres, ele estendeu a mão a mulheres que até eram consideradas como indignas na sociedade. Ele curou enfermidades de muitas mulheres, inclusive mulheres estrangeiras, às quais não seria permitido ele conversar, dialogar. E ele muitas vezes usou exemplos de mulheres nas suas parábolas. Então se vê que Jesus ele deu sempre um lugar de destaque, de importância à mulher, não é? E a palavra de Deus ela ressalta justamente isso, que em Cristo Jesus não há diferença de raça, de povo, de sexo, não há homem, não há mulher, não há servo, não há livre. Todos somos um em Cristo. Não é? Então, nós vemos que o Evangelho ele dá esse lugar digno à mulher. E fora os exemplos do Antigo Testamento, não é? Como o senhor bem citou aqui, como Sara, como Débora, mulheres de fé, mulheres de respeito. Né? Sara é considerada como a nossa mãe na fé, né? Já que é esposa de Abraão, e ela deu aquele exemplo de acompanhar o seu esposo, de apoiá-lo. Uma mulher sempre reverente, uma mulher sempre participativa do projeto do seu esposo, onde Deus mandava o seu esposo ir, ela ia e acompanhava. E nós vemos que ela deixou esse exemplo para nós. Assim como a coragem de Débora, né, uma juíza em tempos tão remotos, mas Deus levantou uma mulher para liderar o povo. E ali ela demonstrou a sua fibra, a sua força. Então, nós temos exemplos diversos na Bíblia, poderíamos mencionar e tirar lições desses exemplos para nós.
Quando a gente cita, por exemplo, Provérbios, capítulo 10, versículo 31, que fala sobre a mulher sábia, a mulher virtuosa, melhor dizendo, nesse contexto bíblico, nesse texto, a gente pode aprender muitas lições ou não? Sim, sim, o capítulo 31 de Provérbios é um dos mais conhecidos, né, da literatura, digamos, referente à mulher na Bíblia. Sempre é mencionado, não é? A mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. E eu gostaria de dizer que, lendo todo o texto, né, que vai do versículo 10 até o versículo 31, eu gostaria de destacar o finalzinho, né, do texto, que diz que enganosa é a graça e passageira a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Eu creio que a principal virtude dessa mulher é o seu temor a Deus. Porque a mulher que teme ao Senhor, ela é uma mulher que vai saber amar o seu próximo, é uma mulher que vai saber amar a sua família, que vai colocar, não é, a sua família como prioridade, como nós vimos aqui o depoimento de Aline, não é, que é uma jovem esposa que trabalha também, mas que dá prioridade às coisas que precisam ter prioridade, que é, no caso, a sua família. Então, ela pode exercer o seu trabalho, mas sem descuidar do seu lar, do seu filho, não é? Então, o mundo em que nós vivemos, infelizmente, é um mundo pautado pelo egoísmo. Né? As pessoas, e infelizmente muitas mulheres também, até mulheres casadas, mães, têm abandonado o seu papel de mãe, de esposa, para perseguir um objetivo exclusivamente pessoal. Não é? Autocentrado, algo assim, extremamente egoísta. Pessoal. Então, não, eu não estou me sentindo feliz nessa condição de esposa, de mãe, então eu vou buscar minha felicidade. E aí onde ficam as pessoas? Né? Que dependem dela, que a amam, que a querem, que precisam dela, que são seus filhos, o seu esposo. Não é? Então, nós vemos que isso é muito preocupante. Não é? Então, o principal, eu gostaria de destacar, a principal virtude de uma mulher é o seu temor a Deus. Porque quem teme ao Senhor obedece os seus mandamentos, e os mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós temos hoje uma série de conflitos sociais. Um deles está danificando o seio familiar. A família está sendo danificada pelos conceitos sociais, as mudanças sociais, mudanças de comportamento, de pensamento. Até pode ser tido como uma resposta para essa confusão que há, na verdade, na sociedade pelo movimento pós-modernista, né? A pós-modernidade trazendo uma série de reflexões, né, e destruindo alguns conceitos que até então foram construídos à base de muito esforço, né, dentro da família. E tem um texto de Rui Barbosa que eu gosto muito quando ele fala sobre o prédio. Não é? Um prédio sem base, ele rui, ele cai. E a base da sociedade ainda continua sendo a família, e é a família. No conceito bíblico, permanece essa máxima de que a família é a base da sociedade? Com certeza, né? A partir das famílias é que se formam os povoados, os vilarejos e as cidades, as nações. Então, a família continua sendo o núcleo central da sociedade e, infelizmente, como o senhor disse, né, ela tem sido alvo de constantes ataques e até mesmo a própria formação do núcleo familiar tem sido apresentados vários modelos e são modelos até questionáveis também. A gente sabe que isso tudo vem num intuito de demolir, não é? Essa que já foi chamada de a célula máter, né, da sociedade. É verdade. Família nuclear constituída por pai, mãe e filhos. Não é? Como é importante para a formação de uma personalidade do indivíduo a figura do pai, da mãe. Isso é de fundamental importância. Infelizmente, há muitas famílias que têm se esfacelado. Não é? Famílias que, porque entra aí o egoísmo, o hedonismo, a busca desenfreada pelo prazer. E, infelizmente, nós vivemos numa sociedade, irmão Felipe, que principalmente os meios culturais, de produção cultural, têm sido muito hipócritas, porque eles estimulam comportamentos, atitudes de vida extremamente destrutivos para a família e depois reclamam, fazem, né, aquelas campanhas. Exato. E todo aquele movimento como que nós defendemos a família. Não é? Então, como é que nós podemos dizer que defendemos a família se nós estimulamos, por exemplo, o adultério, se nós estimulamos a perversão, se nós estimulamos, não é, o desrespeito entre pais, entre filhos e pais, entre jovens e pessoas mais velhas? Como é que nós dizemos que defendemos a família ou os valores familiares se nós estamos estimulando essas práticas e esses comportamentos que são altamente nocivos à harmonia familiar?
E a gente vai dar uma pequena pausa aqui, irmã Cristiane. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre esse tema, que é um tema muito polêmico e muito amplo, não é? Eu acredito que 1 hora é muito pouco para a gente conversar tantas coisas, tantos pormenores, mas vamos tentar dar prosseguimento aqui, não é? E você pode participar pelas nossas redes sociais, pode mandar sua dúvida, sua mensagem, participe aqui conosco através do Facebook e através do nosso endereço no Twitter. Além, é claro, de participar da nossa enquete. Mas antes do nosso intervalo, você confere a previsão do tempo para hoje. A previsão para a região metropolitana é de tempo parcialmente nublado e pode chover a qualquer momento. Em Recife, a máxima é de 31 e a mínima pode chegar a 24 graus. Em Caruaru, a máxima é de 25. Em Petrolina, a máxima pode chegar a 34 e a mínima registrada é de 24 graus. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo e temos aí a nossa enquete, você pode participar. A nossa pergunta na nossa enquete é a seguinte: nos tempos modernos, na sua opinião, nos tempos atuais, as mulheres têm sido virtuosas, têm sido mulheres de valor? Qual a sua opinião? Sim ou não? Participe! 0 Operadora 81 3424 1977. Bom, estamos de volta com o programa Assunto do Dia e vamos saber mais informações sobre a temática de hoje na internet. O que se fala na internet sobre a importância da mulher na sociedade? Vamos conferir agora mais informações com a Tânia Silva. Tânia, é com você. Olá, Felipe. Um bom dia para vocês que estão nos acompanhando nesta quarta-feira. Hoje trouxemos uma informação do blog A Mamãe Está em Casa, que trouxe o destaque Formando o Caráter de Nossos Filhos, Joel, filho de Samuel. A psicóloga doutora Ana Cláudia Alves, autora do blog, cita um texto retirado do livro 365 Lições de Vida Extraídas de Personagens da Bíblia, do autor Michael Kendrick. A autora do blog faz uma reflexão sobre o papel da mulher na sociedade como mãe. Segundo ela, a Bíblia deve ser a base sobre a qual os pais devem ensinar seus filhos nas mais diversas situações. De acordo com o autor do texto, Formando o Caráter dos Nossos Filhos, Joel, filho de Samuel, que foi citado neste blog como havia dito anteriormente, é preciso tomar cuidado para que os pais não se culpem pelos pecados dos seus filhos, mas eles também devem estar atentos na responsabilidade de moldar o caráter deles. Os pais devem ser modelo para os filhos, pois o que eles fazem e ensinam os afetam profundamente. Essas foram as informações de hoje. Nós voltamos com você, Felipe. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações e vamos dar continuidade aqui à nossa conversa com a irmã Cristiane Alves, ela que é licenciada em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco e é também psicóloga, ou melhor, mestre em Psicologia Cognitiva. Está aqui conosco para conversar sobre esse assunto tão importante e a gente ouviu aí a Tânia trazer essa informação, não é? Uma coisa importante é que a mulher, ela tem esse papel de ser o espelho também para os filhos, não é isso, irmã Cristiane? É verdade. Inclusive tem um texto em Provérbios, capítulo 14, e o versículo 1 que diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Não é? Então nós vemos como a Bíblia, isso é um texto do Antigo Testamento. Olha só. Não é? Então veja a responsabilidade, né, edificadora da mulher dentro do lar. E o texto, inclusive, só para trazer essa reflexão, o texto é do Antigo Testamento, Sim. Ou seja, para muitos o Antigo Testamento deveria ser abolido, esquecido, mas veja, digamos, a proximidade com os tempos atuais que continua sendo, né? Cada texto bíblico traz aí uma importância singular, uma importância tal, até nos tempos atuais, continua sendo moderno, não é? O texto bíblico, os ensinamentos bíblicos, não é? Sim, sim. E como já citamos, capítulo 31 também de Provérbios, né, que tem ali uma descrição maravilhosa das virtudes de uma mulher que teme ao Senhor. E veja que ali ela faz muitas coisas, ela é uma mulher que sabe administrar seu lar, ela não deixa que falte nada na sua casa, ela dá ordens, ela distribui tarefas, ela inclusive até negocia, não é? Ela compra, vende, ela
provê de tudo para a sua casa, o seu marido e os seus filhos a louvam e dizem, muitas mulheres agem virtuosamente, mas tu a todas és superior. Então, quando a mulher ela ocupa o seu lugar, ela faz o seu papel que Deus desenhou para ela como ajuda idônea do marido em casa, então o lar é abençoado, não é? E ela se torna assim uma coluna para os filhos, não é? Deus tem dado esse jeito, não é, da mulher de ser afetuosa, de ser aquela que abraça, aquela que acolhe, não é? Ela é a que traz a criança no seu ventre, é a que, vamos dizer assim, dos pais, é a que tem o maior tempo de acompanhar o filho, de estar influenciando. As emoções de uma mulher, de uma mãe, elas são muito importantes na formação de seus filhos também. Então, daí nós vemos como é importante que a mulher ela procure, não é, centrar sua vida em Deus para que ela tenha um equilíbrio emocional, para que ela possa saber conduzir o seu lar, os seus filhos, o seu relacionamento conjugal também em harmonia, porque a mulher dá o tom da casa, não é? Então, eu já ouvi até nossos pastores dizerem, quando você vê um casal em que o marido não é muito sábio, mas se ele tem uma esposa sábia, esse lar vai permanecer, não é? Por conta da sabedoria desta mulher. Agora, às vezes, quando acontece de um marido ser um homem até equilibrado, mas a mulher é insensata, é muito provável que esse lar não sobreviva ou sofra muito, não é? Porque a mulher tem esse papel de coluna, não é? De edificar, de construir. Então, nós temos que entender esse nosso papel e desempenhá-lo, não é? É como se diz, as nossas palavras, os nossos ensinamentos verbais para os nossos filhos, eles são importantes, mas as nossas ações, as nossas atitudes, elas gritam para eles. Então, é muito importante o porte, o comportamento, as atitudes, não é? A maneira que a mulher conduz o lar, como ela se relaciona com o seu marido. Isso vai ser um modelo para os seus filhos. Então, se a mulher não trata bem seu esposo, é uma mulher que é desrespeitosa, assim também os filhos serão. E aí esse lar vai ficar em desarmonia. Então, é muito importante que a mulher ela entenda que ela tem esse poder de, com sabedoria, edificar a sua casa. Aquele ditado popular, aquele adágio popular em que as pessoas dizem faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? Aquilo ali não serve como referência de maneira alguma. De jeito nenhum. Dentro do lar, né, os filhos principalmente, que estão nesse desenvolvimento, né, intelectual e tudo, construindo ainda as suas habilidades, os seus conceitos, né, é importante que ele veja na prática como os pais, por exemplo, se alimentam. Como se alimentam? Será que se alimentam bem? Tem uma base nutricional boa? Será que se comunicam bem? Se respeitam? Se amam de verdade? Quer dizer, tudo isso vai servir como base, né? E eu volto a falar sobre aquela referência de Rui Barbosa. Eu acho interessantíssimo quando ele disse que, de fato, né, um prédio ele sem base, ele rui. Você pode ver aí prédios que foram construídos sem uma boa base, caíram. Por mais bonitos, belos e que parecessem, mas vieram ao chão. Ou seja, é possível se fazer uma família estruturada e se colher bons frutos lá na frente. Né? É a lei da semeadura. A gente tem que plantar bem aqui para lá na frente colher coisas boas. Então, hoje a sociedade, a gente encontra, por exemplo, tanto o pai como a mãe, sem muito tempo para os filhos, sem muito tempo para si, sem muito tempo para o seu cônjuge. Né? Há uma cobrança grande da sociedade em que a mulher ela deve ter uma formação, ela deve trabalhar, ela deve ser mãe, ela deve cumprir uma série de metas, né? E o marido também, ele tem uma série de metas e falta tempo, inclusive, um tempo exclusivo, um tempo para os filhos, e isso pode trazer consequências graves lá na frente, né, irmã Cristiane? Sim, porque por isso que é bom a gente dá sempre esse conselho para os jovens, né? Jovens, vocês que estão ainda solteiros, estudem, terminem os estudos, façam a faculdade, né? Porque depois de casados, vocês vão ter novas atribuições, novas responsabilidades, e tudo vai ficar mais difícil, não é? Então, realmente, hoje, com essa abertura, essa facilidade de um curso superior, pessoas já maduras, casadas, pais, têm ingressado também no ensino universitário, e isso a gente sente que tem trazido uma pressão maior sobre os lares. Já ouvi queixas de esposas que dizem, irmã, eu estou sendo em casa o pai e a mãe dos meus filhos porque meu marido trabalha de manhã, de tarde e à noite estuda. E eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que cuidar dos meninos com relação às tarefas escolares, eu tenho que resolver os problemas que aparecem porque meu marido não está à disposição. E isso tem sobrecarregado as mulheres. Da mesma forma, imagina a esposa, não é? No caso, ela também entrando, então ela estuda, trabalha, e onde fica o cuidado com o lar, com a casa? Não é? Eu admiro muito o exemplo de mulheres como
gostaria até de mandar um abraço para ela, minha mãe, né, a irmã Diná, e a minha sogra, a irmã Judite, são pessoas assim que marcam muito a minha vida com seus exemplos, porque elas souberam dar o seu devido dar o tempo ao seu devido momento. No momento que elas tinham seus filhos pequenos, elas se dedicaram exclusivamente ao cuidado e à criação de seus filhos. Depois que eles já estavam formados, já estavam crescidos, então elas foram atrás de terminar seus cursos e atingir os outros objetivos que elas tinham de vida, por exemplo, na área intelectual. E o Senhor abençoou, e todos os filhos estão crescidos, criados, tementes ao Senhor, casados já, e nenhum deles sofreu nenhum tipo de impacto pela ausência da mãe em casa. Então, assim, é um conselho até que a gente dá, não é? Se você, jovem esposa, você é mãe de filhos pequenos e tem aquele sonho, não é, de ter uma faculdade, de ter um curso superior, é um desejo legítimo que você tem, mas entenda que esse momento agora você tem que dar prioridade ao que precisa, que são os seus filhos pequenos, não é? Essa questão de terceirizar a criação dos filhos é muito preocupante, não é? Até porque você vai deixá-los perigosa, você vai deixá-lo na mão de pessoas que você não conhece, não é? O perfil muitas vezes moral, espiritual, e aí isso pode trazer danos para toda a vida. Verdade. Então é importante que o pai e a mãe estejam bem conscientes dessa sua responsabilidade. São poucos anos. Eu li um certo texto de um conselheiro familiar que dizia isso. Os pais que se dedicam à criação dos seus filhos, enquanto são pequenos, eles estão sacrificando o seu tempo, as suas energias na criação dos seus filhos, para que depois de 5 a 10 anos eles possam estar tranquilos, porque os filhos já estão crescidos e criados, bem formados, e aí eles vão desfrutar, não é, os seus filhos bem criados e também vão poder ter condição de procurar outros objetivos e outras metas de vida. Mas se você fizer o contrário, se você quiser perseguir todos os seus sonhos agora e deixar em segundo plano a criação dos seus filhos, você depois vai sofrer talvez toda a vida de preocupação, de angústia, porque os seus filhos tiveram uma formação um pouco desvirtuada. Então, é uma questão de escolha, não é? Nós temos que escolher as nossas prioridades. É possível hoje, por exemplo, no perfil cristão, nós reconhecermos também a mulher como uma líder também, não só com suas atividades do lar, mas ser reconhecida como uma líder? Sim, o senhor fala na igreja, não é? Sim, na igreja. Sim, graças a Deus nós podemos falar da nossa casa, não é? A nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela tem, assim, notadamente dado um espaço maravilhoso para as mulheres atuarem. Não é? Nós temos o trabalho, por exemplo, de círculo de oração, que é um trabalho majoritariamente feito por mulheres, não é? As irmãs que compõem ali estão uma vez por semana, de 9 às 4 da tarde, buscando a presença do Senhor. Também durante a semana elas têm um outro dia que fazem visitação aos enfermos, visitação aos desviados e fazem uma série de trabalhos também de ajuda social, não é? Nós temos as irmãs que trabalham nas escolas dominicais como professoras, não é? Ajudando na formação espiritual de crianças e adolescentes e também de adultos, não é? E nós temos uma série de trabalhos nos quais as mulheres da igreja podem participar como líderes, não é? O nosso pastor Ailton tem dado assim um espaço abençoado para que as mulheres exerçam seus talentos para a glória de Deus, não é? Então nós não temos de que nos queixar, não é? O Senhor tem nos dado oportunidade de servi-lo com os nossos dons. Talvez as mulheres estejam se perguntando em casa: irmã Cristiane, quais são os passos que eu devo fazer, não é, para ser uma mulher virtuosa dentro do meu lar? Quais os exemplos bíblicos, de fato, que a gente pode aprender? Digamos que seja essa pergunta que boa parte das mulheres estejam fazendo neste momento, irmã Cristiane. Bom, eu destacaria a primeira coisa, é o temor ao Senhor, não é? Como nós já mencionamos, Provérbios 31, né? Enganosa é a graça e passageira a formosura, né? Muitas mulheres se pautam pela sua beleza, pela sua graça exterior e se preocupam muito somente com esse lado. Mas o principal é a beleza que vem de dentro, né? É o temor ao Senhor. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, não é? E também que a mulher ela estabeleça como regra de fé e prática a palavra de Deus, né? Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então vem os ventos, vem a tempestade, mas ele permanece. Assim também, a mulher que edifica a sua vida na palavra de Deus, ela vai ter capacidade, força para resistir aos embates, né? Porque a vida realmente é um embate constante, né? Em todos os momentos nós estamos enfrentando adversidades. E a mulher que teme ao Senhor, mais ainda, porque ela está nadando contra a correnteza, né? Ela está vivendo num mundo que diz tudo o contrário do que diz a palavra do Senhor para a sua vida. Então ela precisa ter essa firmeza, essa convicção. Então ela
tendo temor, guardando o temor do Senhor, observando o que diz a palavra de Deus quanto ao seu papel, quanto às suas responsabilidades, ela tem com certeza todas as condições, não é? E com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que está conosco, como Jesus disse, para nos ensinar a toda a verdade. Então, ele nos guia, porque para cada família, para cada caso, existe uma orientação específica da parte de Deus, não é? Nós não queremos aqui dizer, não, tem que ser assim, tem que ser assado, não. Cada família tem o seu sistema, a sua dinâmica. Até um contexto diferenciado. Né? Exatamente, são necessidades, por exemplo, às vezes acontece um caso de o provedor do lar, o marido, enfermar ou vir a falecer e a mulher ter que assumir, não é, a posição. Então, tudo isso com a sabedoria de Deus e a orientação do Senhor, da palavra. Nós temos também departamento da família na nossa igreja, que serve também como auxílio, né, num momento assim de dificuldade, de tomada de decisão. As pessoas que têm alguma dificuldade podem recorrer também a ele. Então, nós temos esses elementos que podem nos ajudar a construir uma vida verdadeiramente virtuosa e valorosa nesta sociedade. Quais os exemplos, no caso de Maria, que a gente poderia refletir, até trazendo exemplos importantes, até exemplos práticos, dentro de um contexto social em que nós estamos inseridos neste momento? Quais esses exemplos, irmã Cristiane, que a gente pode trazer dela? O senhor fala Maria, mãe de Jesus? Sim. Sim, Maria, mãe de Jesus, ela era uma jovem piedosa, que amava o Senhor, e ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, não é? Para ter em seu ventre e dar à luz aquele que viria a ser o Emanuel, Deus conosco. E Maria nos dá um exemplo de consagração a Deus, não é? Uma jovem também submissa à vontade de Deus. Ela diz, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, não é? Conforme a tua vontade. E assim o Senhor fez na vida dela. Ela foi uma jovem que não questionou a vontade de Deus, mas ela submeteu-se e ela glorificou ao Senhor por ter sido a escolhida, não é? Então, ela nos dá esse exemplo de humildade e de dependência de Deus, não é? Também tem a outra Maria, não é? A Maria, irmã de Marta, que foi aquela mulher que, quando Jesus visitou a casa delas, ela ficou aos pés de Jesus ali, ouvindo, enquanto sua irmã estava atarefada em muitas coisas, inclusive até a irmã questionou Jesus, Jesus, e minha irmã está aí, o Senhor não diz nada? E ele disse, Maria escolheu a melhor parte. Marta, você está muito ansiosa com muitas coisas. E a tendência da mulher é muito tendente a isso, a ansiedade, né? A gente se preocupa com tudo, a gente quer saber tudo antes. Cada detalhe, né? Cada detalhe, a gente quer ter tudo sob controle. E quando as coisas escapam um pouco do nosso controle, a gente fica um pouco nervosa, não é? Mas a gente tem que lembrar desse conselho de Jesus, que não devemos estar ansiosos, mas devemos saber escolher a melhor parte. Esse é um desafio para as mulheres da modernidade de hoje, não é? Como foi nos tempos de Jesus, continua sendo. É sabermos escolher a melhor parte. Então, se a gente dá prioridade ao que realmente importa, então tudo vai ficar no seu devido lugar e o nome do Senhor, ele é glorificado na nossa vida. Amém. E vamos dar uma pequena pausa aqui na nossa conversa com a irmã Cristiane Alves e você aproveita, né, participa nesse intervalo, participa aí da nossa enquete, onde estamos perguntando o seguinte, nos tempos modernos, na sua opinião, na atualidade, as mulheres têm sido virtuosas, têm sido mulheres virtuosas, valorosas? Você pode participar conosco, né, através da nossa linha interativa 0 operadora 81 3424 1977. Bom, estamos de volta com o programa Assunto do Dia, hoje trazendo uma temática muito importante, falando sobre a importância da mulher na sociedade, isso segundo a Bíblia, hein? E você pode participar conosco da nossa enquete, onde estamos perguntando o seguinte, estamos perguntando a você que está em casa, se você acha que nos tempos modernos, na atualidade, as mulheres têm sido virtuosas, têm sido mulheres de valor, na sua opinião? Sim ou não? Participe da nossa enquete através da nossa linha interativa 0 operadora 81 3424 1977. E neste momento vamos conferir como está a situação do trânsito em alguns trechos da cidade. Vamos conferir aqui na tela como está a situação da Avenida Presidente Kennedy, lá em Jaboatão dos Guararapes. Olha só a movimentação como está por lá. Quase a gente não vê veículos, né? A gente viu aí uma moto aí circulando, algumas pessoas passeando, andando pela via, não é?
a gente vê a movimentação bem tranquila, pelo menos neste horário da manhã, na Avenida Presidente Kennedy. De lá, vamos a outro ponto da cidade. Vamos conferir como está a situação na Agamenon Magalhães. Olha só como está a situação por lá na Agamenon Magalhães. É bem tranquilo, não há retenções, não há problema nenhum de engarrafamento. Muito diferente nos dias comuns, né? Sem ser feriado, sem ser um dia, né, de festividades pela cidade. A gente vê aí movimentação muito tranquila na Agamenon Magalhães. De lá, vamos a outro ponto da cidade, conferir como está a situação na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, em Boa Viagem. Muito tranquila também, quase a gente não vê a circulação de veículos, né? Só alguns pedestres, enfim. Também muito tranquilo a situação na Avenida Domingos Ferreira. Bom, a mulher do século XXI é sinônimo de pluralidade, né? Quando se trata de desempenhar papéis e funções. Muitas empresárias, inclusive, também assumem o papel de donas de casa, de mãe. As servidoras públicas e executivas de empresas fazem questão de estarem presentes na família, não é? Um verdadeiro malabarismo, a fim de andarem no compromisso do relógio, no compasso do relógio, com os compromissos sociais em dia, profissionais e domésticos, né? Dentro do lar também. Quase todas não se esquecem dos cuidados pessoais, inclusive, e, é claro, das compras. Há uma outra questão que a gente pode até pontuar aqui, é sobre o controle financeiro. A mulher precisa ter o controle financeiro, precisa ter esse controle até para não trazer problemas para o lar. E vamos continuar conversando aqui com a nossa convidada de hoje, com a irmã Cristiane Alves, ela que é licenciada em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco e também mestre em Psicologia Cognitiva. E a mulher, ela precisa ter esse controle, né, irmã Cristiane, da questão financeira, não é? Até porque pode trazer uma série de problemas se caso, por exemplo, a mulher, né, estiver em uma situação em coloque a família numa dificuldade financeira por causa de débitos e tudo mais. Isso pode trazer uma série de problemas, não é isso? Sim, sim, ainda mais na sociedade extremamente consumista que nós vivemos, né? Nós somos bombardeados o tempo todo por marketing poderoso que tenta nos convencer de que a gente precisa disso, precisa daquilo. E as mulheres, elas têm que ter cuidado para refrear-se, não é? Dizem que as mulheres não podem ver uma vitrine, não é? Que elas estão sempre ali parando e sempre achando, ai, como eu preciso dessa coisa, desse objeto. E às vezes nem precisa, é só uma questão mesmo de desejo, de você gostar e ter aquele desejo de possuir. Então a mulher tem que ter muito equilíbrio, assim, nesse sentido também, para não trazer prejuízos, né, para o seu lar. Mesmo que ela tenha uma fonte de renda, mas ela deve agir com sabedoria em todos os aspectos da sua vida, inclusive o da administração das finanças do lar. Muito bem. E temos aqui a participação, não é, do Nicolas Santos participando aqui conosco, lá de Boa Viagem. Ele fez a seguinte pergunta: bom dia, ótimo tema, não é? Muito importante reconhecer o papel da mulher na família e na sociedade. Mas gostaria de que pudessem explanar um pouco sobre a real definição do que seja a independência para a mulher. Talvez tenha falado aqui alguma coisa referente à situação financeira da mulher. Hoje, né, dos 52%, né, 52% segundo dados que nós temos aí, dos lares hoje constituído por mulheres. E 25% das mulheres, destas mulheres aqui no país, estão trabalhando, não é, e estão equilibrando, mantendo o lar, né? Até por alguma questão que a gente já citou no bloco passado, no bloco anterior, sobre, por exemplo, a impossibilidade do marido estar trabalhando, ou o falecimento, né, desse marido, que é o principal provedor do lar. E hoje a gente vê a mulher estando à frente, mantendo o lar. E talvez ele esteja trazendo essa informação, não é? Independência para a mulher, independência financeira talvez, mas o que a gente pode trazer, né? Até como definição e até como uma orientação para as mulheres, né, que talvez estejam entendendo, não é, como uma independência. Não é? É preciso haver um equilíbrio dentro do lar. Né? Isso que a gente traz, inclusive, nas reflexões quando a gente fala sobre a importância da mulher na sociedade, isso segundo a Bíblia, claro. Bem, irmão Felipe, falar de independência no contexto de família é um pouco assim complicado, né? Porque quando você junta-se a alguém para com ele instituir um lar a partir do casamento, então você está ali assumindo um compromisso de vida, de estar com aquela pessoa, independente de circunstâncias, seja na riqueza, na escassez, na saúde, na doença, na alegria ou na tristeza. E ali você faz um pacto de juntarem o que são, o que têm.
não é? Inclusive tem até a questão da comunhão dos bens, não é? Comunhão parcial de bens e tal, tem tudo. Então você se junta, tudo que você é, você junta ali com aquela pessoa para junto construírem uma trajetória em comum, não é? Então a partir daí não podemos falar propriamente de independência, porque um depende do outro, um está somando com o outro, não é? Então todas as decisões devem ser tomadas em conjunto, não é? Fica complicado dizer que o marido vai tomar decisões sem consultar a esposa, sem compartilhar com ela, igualmente a esposa, mesmo que ambos tenham fontes de rendas independentes, não é? Mas sabe-se que depois que juntam, depois que casam, eles têm que trabalhar em conjunto, não é? Talvez uma expressão que não é a expressão que deveria ser usada nesse caso, nesse contexto em que estamos falando, essa expressão de independência, não é? Eu acho que essa expressão é muito utilizada em alguns movimentos pós-modernos, e até modernos inclusive, mas pós-modernos, não é? Que vem a desconstruir uma série de valores. Mas a mulher, eu entendo, aí é uma opinião pessoal, eu entendo que a mulher e o homem devem estar em constante equilíbrio, buscando sempre o diálogo para resolver os problemas. Não simplesmente a mulher se sobressair, né, à frente do homem, mas haver um diálogo, haver uma concordância, haver uma afinação entre os dois. Isso embasados, no contexto cristão, embasados na Bíblia, como regra de fé, que é a regra principal, né, do cristão, é a Bíblia, a regra de fé. Então, inclusive, deve haver essa concordância, né? Inclusive porque, por exemplo, a gente escuta, vê muitos casos assim de mulheres que estavam até conduzindo a sua vida conjugal e a partir do momento em que adquirem uma independência, digamos, financeira, ou seja, elas não precisam, né, dos recursos do seu marido para as suas despesas e tal. Então, isso aí, qualquer momento, o casamento fica em xeque, porque diz, não, eu não preciso de você. Você, na hora que quiser, desapareça, porque eu já tenho a minha condição, minha independência, né? E isso é preocupante, a gente sabe que não deve ser assim, né? Porque isso aí denota um egoísmo, uma preocupação centrada na própria pessoa, independente do quem está dependendo, porque nós temos os filhos também, né? Um lar que se rompe, ele traz consequências terríveis na vida e na constituição emocional dos filhos e dos cônjuges também, porque você nunca é o mesmo, não é? Você estava junto ali e de repente você é rasgado, então cada parte vai levar um pouco dessa relação que houve já. Então, é muito complicado. Então, é claro, é importante que a mulher entenda que ela é um ser individual, ela tem suas peculiaridades, suas características próprias. Assim como o homem não é? Assim como o homem também. Não imagina um homem chegar de repente e dizer para a mulher, olha, não, vá procurar outra casa, outra família, porque eu não preciso mais de você e eu quero viver só. Não é? Isso aí denota um extremo egoísmo, não é? E uma preocupação só com o seu próprio usufruto, a busca da sua própria do seu próprio prazer, não é? É uma característica triste, mas que tem acontecido hoje. Inclusive, até alguns estudiosos, sociólogos, antropólogos, têm caracterizado esse tempo como tempos líquidos, porque os relacionamentos são tão inconstantes e se esvaem, né, facilmente, que são amor líquido e relacionamentos líquidos. Nesse sentido, ele quer fazer essa comparação, né, porque as pessoas não têm mais solidez nos seus relacionamentos. Né? E isso é preocupante, porque a gente sabe que para a constituição saudável de uma criança, de um indivíduo, é necessária uma família estável, né? Uma organização, um núcleo familiar onde ele possa aprender a ser humano. Não é? Ele vai aprender com seus pais, ele vai aprender virtudes, valores, questões morais e éticos. A primeira escola é o lar, é a família. São seus pais, que são as figuras de autoridade que ele primeiro conhece na vida. Então, imagina se isso aí está quebrado, está em desarmonia. Né? Isso traz consequências para a formação do indivíduo como pessoa. E, por exemplo, nós estamos cansados de ver nas principais reportagens, no Brasil afora, casos e mais casos de famílias desestruturadas que vêm a formar, inclusive, cidadãos com uma série de problemas. Problemas no comportamento, problemas de ordem moral, enfim, e espiritual. A gente vê pessoas que foram mal formadas logo na infância, ali no seio familiar, tiveram uma série de traumas, né, trazendo para si uma série de traumas, isso pela má formação familiar, uma desestruturação entre os pais, né, na família, e tudo isso vem a ser danoso para o futuro cidadão, né, o cidadão atual. É uma série de problemas que estão sendo desencadeados dentro do ambiente, do seio familiar. E talvez essa seja a principal explicação
para o número de criminalidade, de violência no país afora. A gente vem acompanhando uma série de incidentes, de situações das mais diversas, situações que nos deixam, de fato, muito tristes, né? Porque a gente vê crianças matando seus pais, fazendo coisas, atrocidades das mais variadas. A gente fica abismado com essas situações. Talvez essa seja a principal explicação, né, para o comportamento dessas crianças, desses adolescentes, desses cidadãos, né, Brasil afora, que estão desempenhando aí alguns papéis que não deveriam, até por falta de orientação mesmo na família. Então isso talvez seja uma explicação, né? A desestruturação familiar. Claro, também sim, com certeza é um fator importante, né? A gente sabe que pode acontecer. Sabemos de muitos casos também de jovens que praticaram atos bárbaros, mesmo tendo uma família aparentemente estruturada, né? Mas aí a gente vê também a influência das amizades, a influência dos meios onde aquele jovem estava fatores convivendo, externos, de maneira né? geral. Então, por isso que é tão importante que os pais eles sejam referenciais morais, éticos e principalmente espirituais para seus filhos, né? Porque quando eles têm quando a influência dos pais sobre os filhos ela é mais relevante do que a influência exterior, então há uma chance maior dessa criança ela seguir, né, os passos e o exemplo de seus pais. Não é? Infelizmente, acontece casos de famílias que estão aparentemente estruturadas, mas a influência dos pais não é tão forte quanto a influência que ele tem exterior. Não é? Então, por isso que é tão importante que o pai e a mãe, né? Aqui como estamos falando especialmente das mães, né? Mãe, principalmente, que tem esse olhar, não é mais assim... mais clínico. Né? A mãe percebe logo quando o filho está mal, quando o filho está com um problema. Então, que ela possa chegar nesse coração desse filho, não é? E, filho, o que está vendo? E conversar. E, então, essa presença... da mãe, a presença real e esse acompanhamento emocional de perto, espiritual, é muito importante para que aí possa acompanhar o passo a passo, né, do filho, principalmente na fase da adolescência, né, que é uma fase assim de mudança, né, a transição da infância para a idade adulta. E às vezes tem adolescentes que passam por mais agruras do que outros, tem outros que passam tranquilamente, mas tem uns que sofrem um pouco mais. Então a importância do papel da mãe, né, como esse apoio, como esse ombro, não é, amigo, e aquela rocha onde o filho pode se apoiar, não é, mesmo passando por momentos de até uma rebeldia, uma insubmissão que é típico da idade, mas que a mãe com amor ela saiba aí chegar ao coração desse filho e assim ser aquele apoio onde ele possa se ali respaldar no momento em que todo o seu chão estiver ruído. Precisa ser o alicerce, a mulher tem esse papel, né, importante de ser o alicerce, principalmente no seio familiar, não é? E temos o resultado da nossa enquete, onde as pessoas puderam participar, na seguinte pergunta que fizemos. Nos tempos modernos, as mulheres têm sido virtuosas? 40% das pessoas que ligaram responderam que sim, que as mulheres têm sido virtuosas, têm sido mulheres valorosas, e 60% responderam que não. Está aí a resposta meio que negativa, não é negativa aí para a nossa pergunta de hoje, irmã Cristiane, e a senhora pode responder, não é, trazer alguma reflexão sobre esse resultado da nossa enquete e deixar as considerações finais. Irmão Felipe, infelizmente, a realidade é essa, né? Infelizmente, a figura da mulher, ela ainda tem sido tratada de uma maneira muito vil, não é? As mulheres geralmente são usadas para vender os produtos mais degradantes e destruidores do ser humano, como bebidas alcoólicas e outras coisas mais. A mulher, ela tem sido usada como objeto sexual, não é? Ainda assim, nós vemos hoje em dia, ouvimos, né, falar, porque a gente não consome esse tipo de produto, mas as novelas brasileiras, como elas dão destaque, por exemplo, a comportamentos pervertidos, à prostituição, a tantas coisas, ao adultério, à infidelidade, e muitas vezes a mulher é apresentada dessa maneira, né? Uma mulher que é focada simplesmente na busca do seu prazer, independente de quem fique pelo caminho, não é? Infelizmente é isso, né? As mulheres têm sido, a imagem da mulher, ela tem sido, o papel da mulher tem sido degradado cada dia mais. Né? Lamentamos, porque infelizmente a sociedade como um todo, ela tem desconsiderado o lugar da palavra de Deus como manual de regra de fé e prática. Se todos tivessem, não é, a sabedoria de olhar para as Escrituras, não é? Deus é o Criador, Ele sabe a melhor maneira de funcionar do ser humano, do homem e da mulher. Então ali Ele deixou o caminho por onde nós devemos andar. Se nós entrarmos por Ele, nós desfrutaremos de vida plena e abundante. Não é? A Bíblia é um manual de instruções, eu tomo ela como meu manual pessoal de instruções
né? Ali a gente encontra até receita para chá, sabia disso? Pois é, muitas orientações para uma vida feliz e agradável, uma família estruturada. Ali você encontra tudo que você precisa, né, em diversos questionamentos que você vem a fazer, até mesmo questionamentos mais atuais, mais modernos. Você encontra uma série de referências ali para uma vida como um todo. Nós queremos agradecer à irmã, né, Cristiane Alves pela presença, pelas orientações. Muito obrigado. Né? Agradecemos aos nossos telespectadores, internautas que puderam participar da nossa enquete. Lembrando que amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, no mesmo horário e no mesmo canal. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e um excelente dia.